Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, capítulo 18, tá? Muitos chamados e poucos os escolhidos. Estudaremos hoje do item 10 ao item 16. Antes de iniciarmos nosso estudo, faremos a nossa prece. Então vamos lá. Deus de infinita bondade, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, nosso irmão querido e amigo, toda espiritualidade amiga também, queremos pedir as bênçãos necessárias para que a gente possa fazer esse estudo, que nós possamos refletir, que nós possamos deixar que esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz penetrem em nossos corações, para que assim, com o nosso esforço, a gente possa colocar em prática todos esses ensinamentos, que a gente possa, sim, não desistir de nós, que tenhamos, sim, esperança, perseverança, que a gente esteja sempre em sintonia com os bons amigos espirituais. Obrigada por tudo, graças a Deus. Abençoe também nossa casa querida, Casa do Caminho. Abençoe a todos que fazem parte da nossa Casa do Caminho, a todos os trabalhadores, a todos os assistidos, Senhor. Abençoe a cada um de nós, que nós possamos fazer a nossa parte sempre, graças a Deus. Então, pessoal, vamos lá. No item 10, nós temos, né? Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servidor que conheceu a vontade do seu amo e que, apesar disso, não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. Isso está em Lucas, capítulo 7, né? Versículo 47 e 48. Então, gente, a gente sabe, a gente tem aí a compreensão de que a doutrina espírita, ou não, né? Tem gente que não tem essa compreensão ainda, mas enfim, a gente está aprendendo, né? De que a doutrina espírita é uma doutrina muito esclarecedora, né? Uma doutrina que ela abre, assim, as nossas mentes, né? Para uma realidade que muitas outras religiões não fazem. Então, assim, a gente passa a conhecer muito a partir do estudo da doutrina espírita, né? A gente passa a conhecer muito, a gente passa a saber muito. Então, a gente vai ser cobrado de acordo com, né, esses ensinamentos, de acordo com aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já ouviu, aquilo que a gente já aprendeu. E então, assim, seremos muito cobrados, né? Nós temos aí uma responsabilidade muito grande, né, diante de Deus, diante da vida. Por quê? Porque a nós muito está sendo dado, né, a partir desses estudos, do estudo da doutrina espírita. E o Evangelho, ele vai falar pra gente que não adianta, assim, às vezes a gente vai fazer uma prova, né, na escola, a gente decora aquilo que a gente precisa saber para fazer aquela prova. Mas não necessariamente aquele conhecimento entrou em nós a ponto de nós sabermos, assim, explicar aquilo que a gente estudou com uma naturalidade, com uma tranquilidade. Então, galera, o Evangelho vai falar que não adianta só a gente ler, não adianta só a gente compreender, não adianta só a gente entender. A gente precisa praticar, né? Então, assim, diferente... É uma prova, só que assim, é uma prova prática, né? É uma prova prática. Por que uma prova prática? É teórica, mas ela precisa ser colocada em prática. Por quê? Quando a gente estuda lá na escola, né, a gente tem que saber ali para fazer aquela prova. Mas não necessariamente, por exemplo, tem coisa que eu estudei em matemática que, se você me perguntar, se vocês me perguntarem assim, eu nem sei explicar. Mas, naquele período em que eu estava lá na escola, eu sabia lá, eu consegui sentar e fazer, né, resolver aqueles problemas, né, responder aquelas questões da prova. É diferente, assim, da doutrina espírita, né, desses ensinamentos que a gente tem conhecimento, a gente precisa colocar em prática. Como colocar em prática, gente? Como assim? O que a doutrina espírita nos ensina, né? Ela traz pra gente, né, aquilo que Jesus pregou, né, aquilo que Jesus exemplificou.
é necessário então que a gente coloque em prática. Coloque essa caridade, esse amor em prática, né? A caridade não é o amor em ação, então que a gente coloque isso em prática. Ah, mas eu ainda não consigo, né? Eu tenho uma certa dificuldade. É o esforço, gente, né? A doutrina espírita, na doutrina espírita tem uma frase, né? Que eu não sei agora se está no Livro dos Espíritos ou no Evangelho, que fala, né, que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que fazes. Então, assim, é importante eu estar no esforço de me melhorar. A partir do momento que eu estou me esforçando, né, para ser uma pessoa melhor, a partir daquilo que eu já sei, a partir daquilo que eu já compreendi, que eu já entendi, que eu já li, com certeza, assim, vai ficando mais fácil, né? O esforço são as tentativas, né? Então, a partir do momento que eu estou ali naquela persistência, naquela tentativa de me melhorar, de fazer, de colocar em prática ações melhores, eu vou me melhorando, né? Não significa que eu vou conseguir fazer isso constantemente, o tempo todo, não. Mas a partir do momento que eu tô ali no esforço, a espiritualidade faz o quê? Ela vai lá e me auxilia, né? Ela me auxilia porque Deus quer que a gente cresça espiritualmente. Deus quer que nós sejamos espíritos melhores. Então ele nos dá possibilidades para isso. Galera, vai falar também, aqui no Evangelho vai falar também dos médiuns, né? Quem são os médiuns, né? São os intermediários, são os espíritos, né, encarnados, responsáveis por trazer aí as mensagens do plano espiritual. Muitas das vezes, né, através da psicografia. E vai falar que esses médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais merecedores de repreensão se persistirem no mal. Por quê, gente? Porque ele já sabe, né? Ele, antes dele passar essa mensagem que ele recebeu adiante, ele foi o primeiro a tomar conhecimento dessas orientações, né? Desses ensinamentos trazidos pela espiritualidade. Então existe aí uma responsabilidade maior. Ao invés do médium ficar pensando, né, que serve só para o outro, isso que os espíritos estão trazendo, ele tem que pensar o seguinte: ele está sendo o primeiro a receber, então serve primeiramente para ele, né? Essa é uma lição que o Evangelho nos traz. E a nós espíritas, né, como eu falei inicialmente, ele fala que aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito tem recebido, mas também aos que houverem aproveitado os ensinamentos, muito será dado. Né? Então, assim, a gente recebe muito, né? Através desses ensinamentos, desse conhecimento que a gente passa a ter, a gente recebe muito. E o que a gente tem feito com isso que a gente tem recebido, né? Será que a gente tem aproveitado? Será que a gente tem colocado em prática? Então, gente, vamos fazer a nossa parte, sabe? Vamos aproveitar. Todo dia, todos os dias, a cada momento, Deus nos dá a oportunidade, né? De nós fazermos diferente. Onde? Como? Em casa, né, na escola, na rua, nas redes sociais, sabe? A gente pode sim fazer diferente, modificando o nosso comportamento. Como, gente? Através do esforço, né? É aquilo que a gente já falou. Nos itens 13, 14 e 15, ele vai falar o seguinte, né? Dar-se-á aquele que tem e tira-se ao que não tem. Aí o Evangelho fala pra gente que, no primeiro momento, parece muito contraditório isso, né? Como que você vai dar alguma coisa para aquele que tem e vai tirar, né, daquele que não tem? Quem são aqueles que têm? Dar-se-á aquele que tem. Gente, aquele que tem é aquele que se esforça, né, para se tornar digno de toda essa confiança, de toda essa responsabilidade, né, que Deus nos dá, que Deus dá. Ele vai falar também que Jesus, né, ele encoraja os esforços que nós temos para o bem. Então, galera, Deus, ele está sempre investindo em nós. Deus é o nosso Pai. Ele não desiste de nós, não. Está sempre investindo na gente, está sempre colocando ali toda a espiritualidade amiga para nos encorajar. Então, assim, dar-se-á aquele que tem. Ou seja, Deus vai depositar mais naquele que ele acha que tem condições de corresponder, né? E tira-se ao que não tem. Tirar o que não tem. Mas Deus vai tirar, né? Vai retirar todo esse bem, né? Não. Ele vai explicar que o Evangelho, que não é Deus quem retira. Somos nós mesmos, né? É o espírito, nós que somos ainda espíritos muito teimosos, né? Que não sabemos conservar aquilo que Deus nos deu. Porque se eu tenho pouco, se a mim foi me dado pouco, gente, que eu multiplique isso, que eu aumente isso, né? Que eu faça
esse bem dar frutos, e bons frutos, né? Que eu seja um bom exemplo. Porque quando a oportunidade nos é dada, a gente precisa aproveitar, fazer prosperar essa chance, essa possibilidade que nos foi depositada. O bem é algo que precisa ser, né, multiplicado, exemplificado, né, difundido, semeado, assim como Jesus nos ensinou. É uma semente que precisa germinar e crescer nos nossos corações, para nos tornarmos espíritos melhores, né, para nos tornarmos também bons exemplos. No item 16 vai falar que reconhece-se o cristão pelas suas obras. Lá no início desse estudo, né, do capítulo 18, ele vai falar que não há fé sem obras, né? Então não adianta só eu ter fé, não adianta só eu acreditar, eu tenho que botar em prática, né? Não adianta eu falar assim, eu sou cristão, mas eu não ter atitudes de cristão, né? Eu não agir na vida como um cristão. Então é preciso que a gente repense a nossa postura, sim, né? É preciso que a gente repense as nossas possibilidades, naquilo que está sendo dado para nós, ofertado para nós. Vamos aproveitar, né? Então, assim, vai falar também dos frutos que a árvore do cristianismo, quais são os frutos, né, que a árvore do cristianismo deve dar. Ele vai falar que os frutos da árvore da vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. E que a gente precisa, sim, oferecer esses frutos aos necessitados. Então a gente percebe, né, que as parábolas elas são muito metaforizadas, né? Todas têm um sentido figurado. A gente precisa compreender, né, essas parábolas de Jesus. O que Jesus quis dizer com tudo isso, né? Então, assim, ele fala que uma árvore, né, a boa árvore, ela vai oferecer bons frutos. E que o cristianismo, ele é essa árvore. E que muitas das vezes o homem, né, ao longo da história, ele foi distorcendo, né, todos os ensinamentos de Cristo. Muitas das vezes por interesses próprios, por interesses materiais. E o homem, e até hoje, né, o homem faz isso. Ele vai distorcendo aquilo que Jesus nos trouxe como exemplo, como bem. Né? O que é o bem? E então, assim, que a gente possa ser esse bom fruto, né, dessa árvore do cristianismo. Que a gente possa fazer a nossa parte com tudo aquilo que a gente já sabe, com tudo aquilo que a gente já conhece, com tudo aquilo que a gente é capaz, com tudo aquilo que nos foi confiado. Esse fruto da vida, né, de esperança e de fé, o Evangelho vai falar pra gente que o cristianismo ele prega sempre essas virtudes, essas divinas virtudes. E então, assim, a gente é necessário que a gente procure espalhar seus frutos, né? E ele vai falar que são poucos aqueles que colhem, né? Ou seja, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Será que todos nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos aproveitando essas oportunidades, esse fruto? Né? Será que nós estamos multiplicando essa dádiva, esse bem tão precioso que Deus nos oferece? E aqui, gente, o Simeão, né? Ele dá aí uma orientação, né, pra gente. Né? Cultivai, ele fala, cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidar dela com amor, e ainda vereis produzir com abundância os seus frutos divinos. Então, gente, que a gente possa aproveitar essa oportunidade, né? Que a gente possa compartilhar esses frutos, assim como o Evangelho nos fala, né, e nos ensina, que a gente compartilhe esses frutos com os necessitados e que a gente espalhe para todos esses frutos. Que frutos são esses, gente? Fruto da fé, do bem, da caridade, do amor, da justiça, da perseverança, da compaixão, da lealdade,
né? Então, que a gente possa sempre fazer a nossa parte com todo esse conhecimento que nós temos. Vamos assim, então, encerrar o nosso estudo, né, com a nossa prece. Deus de infinita bondade e sabedoria, obrigado pela oportunidade desse estudo e que esses ensinamentos possam penetrar em nós, para assim modificarmos o nosso comportamento diante da sociedade, diante da vida, e que a gente possa sim ser, que nós possamos sim sermos os bons frutos, esses frutos, Senhor, que Deus tanto confia e que Deus espera tanto de nós. Então que a gente possa fazer a nossa parte hoje e sempre, sempre, com esforço, com determinação e com perseverança, porque a partir desse estudo nós percebemos que a espiritualidade amiga estará sempre ali conosco, a partir do momento que nós nos esforçarmos e que nós querermos melhorar. Obrigada por tudo, graças a Deus.